Olá, querido educador cristão, que maravilha que você está aqui comigo novamente. Hoje nós vamos falar sobre uma prova de fé. E quando as situações na nossa volta exigem fé, o melhor, o ideal é que nós tenhamos já com o nível da nossa fé lá em cima, para que nós não venhamos desanimar nas horas difíceis que passarmos. Vem comigo! Hoje a gente vai falar sobre quando Deus pediu uma prova de fé para Abraão. E você tá lembrado qual foi essa prova que Deus pediu para Abraão? O que Deus quis que Abraão fizesse? Existem muitas coisas que Abraão fez e que Deus gostava de Abraão. Deus amava Abraão. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, mas antes disso eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4, que diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todos os tipos de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, elas produzem perseverança. E que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Hoje nós vamos falar sobre fé. Como ter uma fé que agrada o coração de Deus? Vou te falar hoje um pouquinho sobre este senhorzinho. O nome dele é Abraão, isso mesmo. No começo o nome dele era Abrão, mas depois Deus trocou o seu nome para Abraão. Abraão, ele foi um homem muito amado por Deus. Deus amava tanto Abraão que conversava com Abraão, falava claramente com Abraão. E Abraão, ouvia atentamente a voz do Senhor e obedecia à voz do Senhor. Abraão, ele era casado com uma mulher chamada Sara. Ela também teve o seu nome trocado. O seu nome era Sarai. E aí, Deus trocou o nome dela para Sara. E prometeu para este casal, uma linda promessa foi feita para esse casal. Sabe qual foi? Um dia, Abraão estava lá na sua casinha. Ele estava triste. Ele disse para o Senhor: Senhor, eu sou tão rico, eu tenho bens, eu sou tão rico, eu tenho tudo que um homem poderia querer ter. Porém, eu não tenho filhos. Quando eu morrer, tudo que eu tenho vai ficar para o meu servo. Mas aí, Deus falou com ele e mandou ele olhar lá para o céu. Abraão saiu para fora da sua casa e olhou para o céu e enxergou muitas estrelas. E Deus disse para ele: Você está vendo, Abraão? Todas essas estrelas simbolizam a sua descendência. Você terá filhos e os seus filhos terão filhos e filhos de filhos e filhos de filhos, e a sua descendência será enorme. Você nem poderá contar a sua geração, a sua descendência. Você será pai de multidões. Porém, o tempo foi passando, e nada deles terem um filho, nada da criança nascer. E quando Sara já estava com 90 anos, Abraão já estava com 100 anos, eles receberam uma visita muito especial. Anjos do Senhor estavam passando por ali e sentaram com Abraão e começaram a conversar, e ele disse que dali 1 ano Sara estaria com o seu filho no colo, o filho da promessa. Sara, que já estava bem velhinha, como eu disse, com 90 anos, atrás da porta ela estava ouvindo a conversa e ela riu. Só que o Senhor nosso Deus, Ele vê todas as nossas intenções, Ele conhece o nosso coração. E quando ela riu, os homens perguntaram para Abraão por que ela estava rindo. Ela não acreditava na promessa de Deus? Então, dali 1 ano, sim, a promessa de Deus se cumpriria.
Sara riu, quem sabe porque não acreditasse mais que depois de tantos anos que Deus havia prometido um filho, uma descendência, uma geração para eles, que quem sabe depois de todos esses anos a promessa de Deus tivesse sido esquecida. Mas não, quando Deus fala, a prova disso é a longa descendência, a enorme descendência que Deus prometeu a Abraão e se cumpriu. Sabe como? Passando um ano exatamente, aconteceu o que Deus havia dito. Um ano depois, Sara estava com o seu bebezinho no colo. E ele era tão bonito, ele era uma criança tão adorável. Sara cuidava, Sara dava banho. E você imagina a felicidade de Sara quando Isaac nasceu, o motivo do sorriso dela e de Abraão. Era Isaac, o filho tão desejado, o filho tão amado. Você consegue imaginar uma mulher de 91 anos com um bebezinho no colo, sendo que ela ainda era forte para ter leite para dar pro seu nenê, ela ainda era forte para segurar o seu bebezinho no colo. Só quem faz essas coisas é o nosso Papai do Céu. E esse bebezinho foi amado, foi cuidado, foi ensinado nos caminhos do Senhor desde pequenininho. Ele foi crescendo, ele começou a caminhar, ele foi crescendo, aprendendo mais sobre o Deus do seu papai. E o tempo foi passando, Isaac foi crescendo, sem esquecer que Deus tinha feito uma aliança com Abraão, que através da sua descendência. Quem era a descendência de Abraão? Abraão tinha outros filhos, mas o filho da promessa era Isaac. Porém, chegou um dia que o Senhor falou assim: Abraão, vai no Monte Moriá, leve o seu filho e ofereça o seu filho em sacrifício a mim. Como assim? Oferecer Isaac em sacrifício ao Senhor? Mas Isaac não era o filho da promessa, agora Deus ia querer que Abraão matasse o seu próprio filho em sacrifício? A Bíblia não nos conta se Abraão chegou a pensar assim. A Bíblia não nos conta se Abraão teimou com Deus. A Bíblia não nos conta que Abraão tenha tentado trocar esse sacrifício e oferecer uma ovelhinha melhor. Não. A Bíblia nos conta que Abraão pegou na manhã seguinte o seu filho Isaac, pegou 2 servos, o cutelo, que era uma faca, o cutelo, pegou lenha para o fogo e a corda para amarrar o sacrifício. E eles foram em direção ao Monte Moriá. Levou mais ou menos 3 dias até eles chegarem no Monte Moriá. Você consegue imaginar como estava a cabeça de Abraão? Em tudo que ele podia estar pensando: vou matar o meu filho, o que será que vai acontecer? Será que Deus vai realmente permitir? Isaac não era filho da promessa? Você consegue imaginar todas essas dúvidas pairando na cabeça de Abraão? Mas mesmo assim, ele escolheu obedecer e ele não questionou o Senhor. Quando eles chegaram no Monte Moriá, ele falou para os 2 servos que estavam junto com eles: fiquem aqui embaixo, nós vamos subir o monte, lá adoraremos ao Senhor, sacrificaremos ao Senhor e voltaremos. Olha como as nossas palavras têm poder. Abraão não tinha certeza sobre o que ele iria fazer lá. Ele só tinha uma certeza: ele iria obedecer ao Senhor. Ele sabia que ele ia subir e ele ia fazer o que o Senhor tinha dito. Os sacrifícios realizados para Deus em holocausto era quando eles matavam um animal e queimavam, e essa fumaça subia até os céus. Isso era o sacrifício. Então Abraão só sabia disso, só sabia a ordem que Deus tinha lhe dado, que era sacrificar o seu filho, fazer um holocausto ao Senhor.
e o seu filho seria o sacrifício. Abraão subiu na certeza que se ele matasse o filho dele realmente, Deus era o Todo-Poderoso e podia lhe ressuscitar, podia lhe dar a vida novamente. E ele subiu. Quando eles chegaram lá em cima, Isaac não sabia do que estava acontecendo. Diretamente, ele só havia obedecido seu pai, que o convidou para ir fazer um holocausto, para oferecer um sacrifício ao Senhor. Então, ele só obedeceu o papai dele. Isaac falou assim: meu pai, nós temos a lenha, nós temos a corda para amarrar o nosso sacrifício, né? Para amarrar a nossa oferta ao Senhor, o animal. Nós temos o cutelo para sacrificar o animal. Nós temos o fogo. Mas onde está o animal que vai ser sacrificado? Onde está o nosso sacrifício? Abraão só respondeu assim: o Senhor proverá. Abraão confiava tanto em Deus, que ele sabia que por mais difícil que aquela situação fosse, que ele tivesse que matar o seu filho, o filho amado, o filho que ele tanto esperou de Deus, ele sabia que Deus estava fazendo o melhor para Abraão. Abraão então amarrou Isaac. Agora nós já vemos que Isaac entendeu o que estava acontecendo. Ele já tinha idade suficiente para fugir, ele já era grandinho, ele já era um jovem. Ele podia ter fugido do seu pai, já que Abraão já era um senhor de 100 anos. Ele podia ter fugido, ele podia ter corrido, ele podia ter renunciado àquele sacrifício e ter dito: eu não vou ser sacrifício, não. Mas não, Isaac obedeceu. A Bíblia nos conta que Abraão amarrou Isaac, colocou ele em cima do altar, pegou o cutelo, levantou o cutelo e quando ele iria sacrificar, quando ele iria matar o seu filho, em obediência ao Senhor, Deus disse: Abraão, Abraão. E Abraão respondeu: eis-me aqui, Senhor. E Deus disse para ele: não faças nada contra a vida do teu filho, porque agora eu sei que tu me amas, que tu me obedeces e que tu não negou o teu próprio filho. Ele entregaria o próprio filho para Deus em amor, em obediência, em temor ao Senhor. Agora, Deus havia visto qual era a intenção real do coração de Abraão. Porque se Deus não tivesse o detido, realmente Abraão teria matado o seu filho, teria oferecido esse holocausto ao Senhor com o seu próprio filho. Vale lembrar aqui, deixe sempre claro para suas crianças que Deus nunca quis que Abraão realmente matasse o seu filho. Deixe isso claro, porque senão a criança vai criar uma imagem sobre Deus na sua cabeça que Deus é mau, que Deus queria que realmente Abraão matasse o seu filho, mas não. O que Deus queria era que Abraão demonstrasse que Deus ainda continuava sendo o primeiro na sua vida, que não era Isaac, que Isaac não tinha tomado lugar na vida dele, que Deus ainda era o mais importante para Abraão. E com essa atitude de Abraão, de realmente ir até o fim, ele estava disposto a ir até o fim nesse holocausto, Deus viu que a real intenção do coração de Abraão era continuar servindo e obedecendo a Deus. É o que nós vemos lá em Tiago, que as aflições, esses momentos difíceis, eles nos fazem agir com fé. E quando nós agimos com fé e vencemos essa dificuldade com a nossa fé, nós produzimos perseverança, calma, insistência, porque a nossa fé nos faz ser fortes para enfrentar essas dificuldades. E depois disso, quando a nossa fé gera perseverança, essa perseverança nos faz ser maduros o suficiente para enfrentar outras dificuldades. A Bíblia também fala que a fé sem atitude, a fé sem obras, ela é morta. De nada adiantaria Abraão ser o homem de fé, Abraão ser um amigo de Deus, Abraão conversar com Deus todos os dias, ter fé em Deus, se quando Deus pedisse o seu único filho, ele dissesse assim: o filho é meu e eu não vou matar ele, o Senhor demorou tanto tempo para me dar e eu não vou te entregar ele agora.
Você consegue entender isso? Você tem que passar isso para suas crianças, que a fé só de falar não tem importância de nada. A nossa fé precisa ser demonstrada, deve ser mostrada com atitudes, com atos, com demonstrações. Sabe como que termina esse cenário? Abraão então desamarra o seu filho. Quando ele se vira, eles veem uma ovelhinha estava presa aos arbustos. E eles então pegaram a ovelhinha e sacrificaram ao Senhor essa ovelhinha. Você lembra o que Abraão disse quando ele deixou os servos lá embaixo no pé do monte? Ele disse assim: nós vamos subir, nós vamos adorar, nós vamos sacrificar e nós vamos voltar. Ele realmente fez tudo o que ele falou. Eles sacrificaram a ovelhinha, que no caso Abraão não sabia que isso ia acontecer. Só aconteceu porque ele teve fé em Deus. Deus foi quem proveu o sacrifício, foi Deus quem proveu a ovelhinha. Deus mesmo proveu tudo para Abraão naquele momento. E isso nos mostra, lá anos depois, muito tempo depois, quando Deus entregou o seu filho Jesus naquela cruz por amor a nós. Jesus, ele foi o sacrifício realizado por nós na cruz. Ele se entregou na cruz por amor a nós. Agora nós não precisamos mais que ninguém se sacrifique por nós, que ninguém pague pelos nossos pecados. Nós não precisamos acusar ninguém e nem deixar-nos ser acusados, porque Jesus foi quem morreu naquela cruz por nós. Ele foi a ovelhinha que o Senhor proveu para Abraão. Ele foi o nosso sacrifício. Deus proveu Jesus para nos livrar do pecado e da morte. Todos nós já estávamos condenados a morrer também, porque todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio para derramar sobre nós a graça e a misericórdia que só Ele tem por nós. Só Ele nos ama como ninguém mais é capaz de nos amar. E Jesus nos ama tanto que hoje Ele deixa esse convite para mim, para você, para o seu amiguinho, de se entregar a Ele inteiramente, se entregar a Ele por completo, demonstrando a nossa fé. Se nós temos realmente fé que Jesus pode curar, que Jesus pode batizar, que Jesus pode nos libertar, nós temos que demonstrar isso através das nossas atitudes também. As pessoas que convivem conosco, elas têm que ver em nós que a nossa fé gera resultado, que a nossa fé gera perseverança e que essa perseverança nos torna cada vez mais maduros para agir nas situações difíceis. Então, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por alguma prova, alguma dificuldade, não se desanime, não se desespere, não chore, acredite em Deus, coloque a sua fé em Deus, que no momento certo, Deus vai prover o sacrifício, assim como Ele proveu para Abraão. Não é maravilhoso você poder contar para suas crianças que você serve a um Deus que é maravilhoso e que faz todas essas coisas em prol dos seus filhos? E sabe, uma coisa você nunca pode esquecer: as suas crianças vão amar, elas vão desejar ter Deus, servir esse Deus, obedecer a esse Deus na mesma intensidade que você os ensinar. Se você chegar na sua turma, agora nós estamos nessa situação onde nós estamos tendo aula online, onde nós estamos fazendo EBD online, mas essa situação vai passar, tudo vai voltar ao normal, tudo vai se estabilizar. Depois que tudo isso passar, quando tudo voltar ao normal, você tem que chegar na sua turma com todo esse entusiasmo, com toda a sua força, chegar trazendo para suas crianças a intensidade que Deus traz a nós, chegar e trazer para suas crianças a alegria, despejar sobre eles a alegria que o Senhor tem posto na tua vida, que o Senhor tem despejado em ti, a sabedoria que o Senhor tem posto em ti. Eles vão ser aquilo que você os incitar a ser. Se você for uma pessoa que ama a Bíblia, que lê a palavra do Senhor, que se alimenta da palavra do Senhor todos os dias, as suas crianças vão ser assim. Se você demonstrar a eles que você ora, que você jejua,
não vai ser preciso você falar para eles. Não esqueça, as crianças são visuais, eles aprendem com você olhando você. Então, se você chegar na frente, contar, por exemplo, esse ato de Abraão e você não tiver a certeza do que você está falando, você não tiver certeza que a fé realmente gera perseverança, que essa perseverança nos torna maduros, a criança vai perceber que você não tem certeza do que você está falando, e isso vai gerar nela um sentimento de desconfiança, se realmente você sabe do que você está falando ou não. Então, eu sempre digo, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, faça estudos na sua casa, pesquise. Se você pode, dedique mais e mais e mais tempo à palavra do Senhor, aprenda coisas novas, leve para a sua turma coisas diferentes, curiosidades diferentes, gere neles esse desejo, essa curiosidade de conhecer ainda mais a palavra de Deus, e você vai ver lá na frente os frutos que você plantou hoje. Eu espero que eu tenha despertado em você um desejo ainda maior de continuar nessa luta, porque realmente é uma luta, é uma batalha espiritual, é um embate que nós temos todos os dias, quando nós temos que parar tudo no nosso dia a dia corrido e estudar a palavra, preparar a aula para os nossos pequenos. É um ato de carinho e não deixa de ser um ato de fé também, porque hoje nós plantamos sementinhas de amor, hoje nós plantamos essas sementinhas de fé na vida dos nossos pequeninhos, e amanhã eles serão os futuros profetas, os futuros pastores, os futuros pregadores do Evangelho. Hoje eles são a igreja do hoje, e amanhã é eles que vão dar a base para a nossa igreja. Eu espero, do fundo do meu coração, que eu tenha transmitido para você toda essa essência que a fé produz nas nossas vidas. Um grande beijo para você, um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.